Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio da nossa Cinemateca Histórica. Eu sou Alexandre Guilhão, cineasta, doutorando em História pela PUC do Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos prestar uma brevíssima homenagem a esse grande diretor que foi José Mojica Marins, falecido no último dia 19 de fevereiro, um dos grandes diretores que o nosso país teve, né? Sim, é nesse nível. Afinal de contas, ele além de ter sido o primeiro diretor a fazer filmes de terror no Brasil, ele foi muito mais do que isso. Foi o diretor, um dos mais renomados do país no exterior, onde recebeu a alcunha de The Coffin Joe, não é? É um dos únicos diretores que, se agora vocês pesquisarem na internet em outros idiomas, vocês vão encontrar vídeos sobre ele. Mesmo nós tendo grandes diretores que marcam e marcaram a história do nosso cinema, ainda assim, Mojica Marins é um dos mais reconhecidos, se não o mais reconhecido no exterior. Claro que aí, no seu gênero favorito, o horror, é evidente. Aí, é claro, tendo aí um grande circuito de cinema fantástico espalhado pelo mundo todo. Mas ele não foi só um diretor de filmes de horror, é isso o que nós vamos falar aqui hoje, falando sobre esse filme, A Sina do Aventureiro. Primeiro filme dirigido por José Mojica Marins. Bom, então esse filme, A Sina do Aventureiro, que é de 1958, é um faroeste. É interessante a gente notar o seguinte: o faroeste é um dos gêneros que acompanha a história do cinema desde a sua criação. Inclusive, ele é anterior à invenção do cinema. Os primeiros faroestes são verificados ainda na literatura e no teatro estadunidense, né? Quando se cria o cinema, o faroeste ele, desde o princípio já está presente. Notem que um dos primeiros filmes do chamado cinema narrativo, ou seja, o cinema que conta histórias que eu e vocês tanto admiramos, um dos primeiros filmes foi um faroeste, né? Ou western, como os americanos chamam, né? Que é o filme O Grande Roubo ao Trem, de 1903. Ele foi produzido inclusive pela companhia cinematográfica do Thomas Edison, sim, o inventor Thomas Edison, né? E no Brasil também os filmes de faroeste eles estão aqui presentes desde a criação do nosso cinema. Inclusive, um dos primeiros filmes, em 1917, é um filme chamado Dioguinho. O filme evidentemente ainda na era do cinema silencioso, o cinema mudo, caso vocês prefiram assim se referir, né? Que é um filme de uma história real desse sujeito chamado Dioguinho, que foi aí um pistoleiro, um bandoleiro no interior de São Paulo, que matou mais ou menos aí cerca de 50 pessoas, né? Morreu num tiroteio com a polícia, tendo 33 anos. Morreu jovem, né? E o subgênero do faroeste, ele não só no Brasil, mas na América Latina em geral, os filmes latino-americanos, muitos deles foram de faroeste aí, desde a chegada do cinema aqui no continente, ainda no começo do século XX, indo até os anos 50, até 60, né? Nós temos aí diversos filmes de faroeste na Argentina, em Cuba, no México, né? No Uruguai. Então, esses filmes de faroeste, eles realmente foram aí uma espécie de representação, é claro, estetizada do mundo agrário aqui na América Latina, não é? Inclusive aqui no Brasil, um filme que foi muito, muito famoso foi O Cangaceiro, de 1953, é um filme aí do Lima Barreto. Foi um dos grandes sucessos do cinema brasileiro, na sua história, até hoje dá pra dizer, um dos grandes sucessos de bilheteria e em premiações. Bom, então, o José Mojica Marins, que era um descendente de espanhóis, viveu em bairros operários em São Paulo, né? O pai dele, o Antônio André Marim, foi gerente de cinemas de bairro em São Paulo, o que fez com que o próprio Mojica, que fez pequenos trabalhos, pudesse ter assistido muitos filmes, né? De graça, né? Isso fez com que ele fosse, desde pequeno, tendo grande amor pela arte cinematográfica, até que ele ganhou uma câmera em 8mm e fez os seus primeiros experimentos, né? Então, ainda muito jovem, ele foi estudando, mesmo que de maneira autodidata, a linguagem do cinema, não é? Bom, no Brasil, o sistema de produção de filmes vigente
era mais ou menos o sistema de produção que nós vimos em empresas como Atlântida, Veracruz, Cinédia, Cinearte, Cinedistre, entre outras, que contratavam mão de obra de maneira fixa, né? Os profissionais eram funcionários da empresa, e aí a empresa fazia produtos aí em larga escala, né? Esse sistema era o que acontecia nos Estados Unidos até então, né? O Star System. Já nesse período já não tinha mais esse Star System nos Estados Unidos, e no Brasil ainda era um sistema que de certa maneira era um tanto quanto vigente. Foi o sistema que depois a televisão herdou anos depois, mas isso é uma outra conversa, né? Então esse sistema de produção ele era muito oneroso, né? Mas porém produzia em larga escala. Por outro lado, tínhamos surgindo aí no cenário o cinema novo brasileiro, que vislumbrava criar políticas públicas, que o Estado fosse responsável por financiar os filmes, como acontecia na Europa, né? Já Mojica Marins, ele se agarrou a um outro tipo de produção, de financiamento de filmes, né? Ele fundou uma escola chamada Atlas, né? Uma companhia cinematográfica Atlas, onde ele dava aula de atuação, né? Para postulantes à carreira de ator. Eles pagavam, evidentemente, mensalidade para manter a escola, né? E quando se iam produzir filmes, esses alunos eles compravam cotas, né? Então, dependendo do número de cotas de participação que tu comprava, isso influenciava no papel que tu ia ter e no retorno depois, ou seja, quando o filme era comercializado, o retorno financeiro retornava para todos os que ajudaram a financiar, de acordo com as cotas que compravam, né? Então isso se constituiu uma alternativa, né, tanto ao cinema novo quanto ao sistema do, assim, entre aspas, Star System, produzido por produtores como a Veracruz e a Atlântida, que eram as duas principais. A Veracruz aqui já tinha encerrado as suas atividades, né? Mas ainda tinha outras empresas que faziam esse modelo de produção, né? Vou contar o que a sina do aventureiro, a sua sina vou contar. Então, entrando aí já no filme, a Sina do Aventureiro, né? Nós escolhemos fazer essa homenagem ao Mojica com esse filme, que é um filme que não é comentado, não existe material produzido sobre esse filme, ou existe muito pouco. Então, como já tem muita gente falando sobre os filmes, do personagem Zé do Caixão, futuramente também pretendemos fazer, mas por enquanto vamos centrar essa homenagem no filme A Sina do Aventureiro, até por ser o primeiro filme do Mojica, né? Como eu falei antes, ele teve algumas experiências anteriores ainda, quando mais jovem, né? Chegou a ter um projeto de longa-metragem não acabado, que foi Sentença de Deus, né? Ainda pela Atlas, né? Aqui agora, esse filme, A Sina do Aventureiro, já é pela indústria cinematográfica Apollo. Então ele produziu esse filme em conjunto com Augusto Pereira, que é um desses alunos, né, que comprou cotas, que interpretou o personagem do Capitão Osvaldo, um personagem importante no filme, né? Um dos produtores, entrou como sendo um dos produtores do filme, né? É interessante a gente observar o seguinte: esse filme ele já tem diversas características do cinema do Mojica Marins, que vai depois se consolidar ao longo do tempo. Já pode recomendar a sua alma ao diabo, cão nojento. Outro ponto que vale a gente destacar é que o filme tem 10 músicas. 10 músicas originais feitas para o filme. Todas elas foram escritas a letra pelo próprio José Mojica Marins. A composição das músicas foi feita por uma pessoa chamada Eni Balu e foram depois orquestradas pela orquestra do maestro João da Silva, né? Que aí essas músicas elas vão acompanhar o filme. São músicas muito boas, gente. Então a trama do filme se passa no interior de São Paulo, né? Onde o pistoleiro Jaime ele comete uma série de delitos, até que depois de um desses delitos ele é perseguido e baleado e acaba sendo resgatado por duas moças que levam ele para casa, e ele passa aí a ter um conflito entre
a regeneração ocorrido no banditismo. Então o filme é sobre isso. E nós vemos desde o começo do filme, né, esse estilo do Mojica, né? Porque veja, primeiro que os primeiros planos, as primeiras cenas do filme, as primeiras duas cenas do filme já nos mostram que não é como eu falei antes, uma transposição do gênero faroeste apenas no estadunidense. Porque veja, não tem aquela questão assim de um pistoleiro que faz roubos assim com um certo charme, né? Então a questão do caçador de aluguel, a questão do sujeito que faz grandes golpes mirabolantes, né? Rouba uma fazenda, rouba um banco, que são temáticas comuns do faroeste estadunidense. Não, aqui nós vemos um bandoleiro que na verdade comete pequenos delitos, né? Rouba pessoas no meio da rua, espalhando o pavor, o medo e o ódio. Somente no seu cérebro doentio aninha-se a razão de sua torpeza. Entre o bem e o mal, não há passagem de nível para ele. Somente sabe que é preciso sobreviver. E para sobreviver, aprofunda-se cada vez mais no lamaçal repugnante da corrupção. A sua vida é igual à de todos que trilham o caminho da aventura, e onde quer que esteja, todos o apontam como o aventureiro. E depois, quando ele é resgatado por essas duas moças, vejam que a Dorinha, né, e a Rosária, que são melhores amigas, estão se banhando num rio. E aí eu chamo a atenção. Esse filme ele foi, de certa maneira, censurado, não censurado em termos oficiais, mas diversos padres em cidades pequenas pediam para os fiéis não verem o filme por causa da cena de nudez do rio, que é uma cena de nudez assim que a gente nem vê nada, né? Mas isso fez com que o filme fosse boicotado em várias comunidades. E também fez com que o próprio José Mojica tivesse um atrito grande com essa moral católica, né? Isso vai influenciar com que o próprio personagem Zé do Caixão nos filmes seguintes seja um grande crítico da moral cristã, católica, né? E a gente vê depois nos filmes posteriores ele atacando a religião, atacando a crença, atacando as crendices, né? Tem a ver com essa experiência que ele vai ter aqui nesse filme. Ué, cadê a Carmen? Hoje não tem. Você esqueceu que é sexta-feira santa? Que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio? Eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir. Eu não posso ter descrença quando nunca tive crença. Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? Sim, sou um revoltado com os tolos como você, que temem o que não veem e tornam-se escravos daquilo que realmente existe, a vida. Então quando o Jaime é resgatado, ele passa a conviver com uma estrutura familiar ali, né, da Dorinha, os pais da Dorinha na fazenda, ele passa a se sentir acolhido, se sente parte daquele espaço, não é? E aí ele começa um processo assim de refletir sobre a própria vida, né? Então a ideia ali de que faltou algo na vida dele que ele agora está encontrando, né? E evidentemente ele e a Dorinha se apaixonam e tal. Ela acaba fazendo com que ele reflita melhor e pede para ele abandonar essa vida do crime e ele reluta, né? É interessante que nesse momento, inclusive, isso não acontece só numa cena, mas nós vamos ter ali a partida desse aventureiro, né? Fugir. É só isso que você soube fazer até agora. Fugir até que uma bala traiçoeira termine com a sua vida. A vida tem que ser assim, porque esta é a sina do aventureiro. Adeus, Dorinha. Então, inclusive, ele acaba depois sendo convencido, não é? E aí nós vamos ter ele se entregando para a polícia, tem toda essa ideia de que ele se entrega pacificamente e com isso demonstra o seu valor, então ele se regenera,
Xaviera, ao mesmo tempo que essa família o aceita, toda a ideia de que aí ele está dentro de um contexto finalmente que possibilita que ele tenha uma vida comum. Viviam só de saudade, na carta vinha esperança e mais. Outro ponto que ele faz é fazer uma interpretação do que seria o equivalente a um cowboy, né? Então nós vemos aí uma mistura de indumentárias, né? Onde nós vamos ver elementos do sertanejo nordestino misturados ali com a vestimenta do gaúcho no interior do Rio Grande do Sul. Então o próprio Jaime ali, ele tem uma vestimenta que parece um pouco de gaúcho, né? E tem cenas que nós vemos uma mistura de personagens, alguns com bombacha, outros com calça, trabalhando no gado, assim, é uma miscelânea de coisas, mas que é intencional do diretor. O diretor entende que o equivalente àquela vida do campo no oeste americano seria um pouco gaúcho e um pouco o nordestino do sertão, né? Então ele busca elementos desses dois, né? O Jaime usa bombacha, então, em diversas cenas, então tem esses paralelos, assim, né? Porém, quando ele retorna da prisão e parece que tudo vai ficar bem, né? Entra na narrativa o bando do Xavier. Xavier é o grande antagonista, o grande vilão do filme, que tem um bando, né? Um bando de bandoleiros que cometem crimes, né? E aí eles entram na fazenda onde vive o Jaime com sua família, com a Dorinha, sua esposa, os pais, né? Quando o Jaime não se encontra no lugar, tanto o Jaime quanto os demais trabalhadores tinham ido à cidade, né? E aí o Xavier e seu bando entram lá, cometem uma chacina. A partir disso, o Jaime volta e passa a buscar vingança, algo que é outra temática que é comum nos westerns, né? A vingança. Só que tem um detalhe, ele tinha prometido para Dorinha, antes disso, que nunca mais ia atirar. Inclusive ele entrega a arma dele, né? Ele nunca mais vai atirar. E ele vai atrás desses criminosos com as mãos limpas, decide lutar com as próprias mãos, né? Persegue até o fim. O covarde quase apavorado, o aventureiro que sua vida quer tirar. Os que lutam pela lei, o massacre querem evitar. Galopando, galopando, sob o sol do amanhecer. O gás continua, o covarde vai fugindo, o vingador alcançando pra cumprir seu juramento. Até que ele vai perseguindo os elementos do grupo um a um, ele descobre quem é o grupo e vai indo atrás deles de maneira individual, com as mãos, né? Tem uma cena que eu acho muito emblemática, que é quando um dos personagens, que é interpretado pelo Mojica, que ele faz parte do bando, né? Ele tá no meio de uma floresta ali e o Jaime tá escondido, fazendo um terror psicológico com ele. Aquela cena é muito parecida com uma cena do A Meia-Noite Levarei Sua Alma, já no final, quando o próprio Zé do Caixão tá atordoado, na dúvida se existe ou não espíritos, um pouco antes do final do filme, né? E aqui, de novo, né, o Mojica Marins ali atuando e o Jaime fazendo um pouco o papel do Zé do Caixão, atordoando ele ao redor ali. É uma cena assim que tem ali um elemento de terror, então é muito interessante a gente analisar isso, né? Até que evidentemente nós temos, né, como um bom Frost, um confronto final, né? O filme pede um duelo final, nós temos um confronto final numa cachoeira entre o Jaime e o Xavier, né? Não vou contar o que acontece, o que eu vou dizer é que tem mais uma reviravolta no filme. O personagem Jaime entra num dilema ali, e quem quiser assistir o filme, assista e descubra como esse filme termina, né? Evidentemente, esse filme ele é muito fácil de encontrar na internet, pessoal. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. É muito fácil. Procurem agora que vocês vão cair no filme.
Pelo menos agora, na data que estamos gravando esse vídeo aqui, em março de 2020, é muito fácil, né? É evidente. Não sei, caso alguém esteja vendo esse vídeo daqui a 10 anos, talvez não encontre, mas hoje é um filme muito fácil de encontrar, muito fácil. Digitem na busca aí do site que vocês vão encontrar ele completo, e é um filme que eu recomendo. É um filme muito bom, é um filme que, claro que se deve fazer esses descontos, é um filme que tem algumas limitações técnicas, um filme que não foi feito sem recursos e a mão de obra ali dos alunos da escola, né? Então esse sistema de produção onde os próprios alunos financiavam o filme, financiavam as instalações, participavam do próprio filme, né? Eram também a mão de obra, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, mas a história é boa, a ambientação é muito boa, é um filme que eu pessoalmente recomendo, né? Então fica aí essa recomendação de filme, A Sina do Aventureiro, desse grande diretor brasileiro, José Mojica Marins. E peço, é claro, a todos vocês que possam curtir, compartilhar e comentar o que vocês acharam desse episódio aqui, o que vocês acham que pode melhorar nesse tipo de conteúdo, né? Então com isso terminamos aqui esse episódio do Cinemateca Histórica homenageando esse grande diretor José Mojica Marins. Foi um dos diretores brasileiros que eu mais admirei na minha vida desde que eu comecei a me apaixonar por cinema lá quando criança. Um sujeito que criou uma ambientação de filme de terror, porém com essa marca característica dele enquanto diretor, é uma marca característica do nosso cinema brasileiro. Então é um diretor que fez assim um outro mundo, assim, me apresentou um mundo diferente, assim como os filmes de ficção científica que eu gostava quando criança, filmes de horror, e quando eu conheci os filmes dele, me brilhou o olho vendo que tinha uma marca brasileira que dialogava comigo, né? Então só tenho a agradecer, e fico muito triste o que eu vejo de repercussão, uma repercussão pequena na imprensa, mesmo em veículos aí ditos auto-intitulados progressistas, se são mesmo, não sei, muito tratando ele como sendo algo peculiar, né? Algo curioso, assim. José Mojica Marins, um dos grandes diretores brasileiros, uma mera curiosidade, né? Então fica aqui a nossa homenagem para esse grande diretor brasileiro, José Mojica Marins. Mestre, obrigado por tudo.